O ciclismo é um esporte que todos nós aqui amamos, mas ele não poderia ser praticado sem a existência de algo que pode ser considerado ainda hoje como a máquina mais eficiente já criada pelo ser humano, a bicicleta. Vamos ver a história, né? Como surgiu esse equipamento, esse item que a gente gosta tanto, que pode ser não somente de uso, mas também colecionável, agora no vídeo. Senhoras e senhores, bem-vindos a mais um vídeo. Me chamo Júnior Quadros e hoje é um vídeo diferente do que a gente costuma trazer aqui. A gente sempre traz, ou majoritariamente traz vídeo aqui ou pedalando ou informando, comparando o modelo de bicicleta nova e assim por diante. Mas eu tava pensando para mim como que surgiu a bicicleta, porque é uma coisa que existe há muito tempo e ainda hoje a essência da bicicleta é a mesma. Existem diversas modalidades diferentes, né? Gravel, road, BMX, bicicleta infantil, mountain bike. Dentro do mountain bike tem cross country, tem freeride, tem dirt jump, tem uma série de modalidades, mas se a gente for analisar, a bicicleta nada mais é do que um quadro com duas rodas que geralmente são do mesmo tamanho, um pedal e um guidão. Então, quem teve a ideia de criar esse equipamento? Quem foi que viu uma necessidade ou teve um estalo, algo na cabeça e bolou essa máquina que sim, pode ser considerada uma das mais, talvez a mais eficiente máquina já criada pelo ser humano, porque ela funciona de forma muito precisa, né? Ela tem um funcionamento muito prático e ela basicamente precisa apenas de força humana e não tanta força assim. Afinal de contas, a gente sabe que para percorrer dezenas de quilômetros de distância com uma bicicleta, dependendo do ritmo, tu não precisa se esforçar tanto assim. Então é um meio de locomoção, mais do que qualquer coisa, que exige muito pouco combustível, na verdade zero, né? Hoje em dia a gente tem as e-bikes, mas enfim, é uma bicicleta, é um equipamento de locomoção que, cara, existindo um ser humano, ela pode se locomover de um lado para o outro, né? Tendo um ser humano em cima da bicicleta, ela funciona. Então é realmente um equipamento que não polui, que não tem gastos, digamos assim, de manutenção para que funcione, né? E, enfim, vamos agora nesse vídeo falar um pouquinho sobre a história da bicicleta. A primeira bicicleta foi criada pelo barão alemão Karl von Drais em 1817, galera, mais de 200 anos atrás, 205 para ser mais exato, né? E ele deu o nome desse equipamento, né, de máquina corredora, porque nada mais era do que uma espécie de bicicleta de equilíbrio, como das crianças pequenas que a gente tem hoje em dia, construída totalmente em madeira, sem pedal e com um guidão bastante limitado e que possibilitava alterar levemente, né, a direção dela. O motivo da criação desse equipamento, né, pelo barão ali, acredita-se que foi porque um pouco antes de 1817, em 1815, o vulcão Monte Tambora entrou em erupção, causando uma das maiores explosões vulcânicas já registradas até hoje, atingindo o nível 7 do índice de explosividade vulcânica. Ele expeliu, na explosão total dele, né, 183 quilômetros cúbicos de matéria na erupção. Ou seja, durante todo o momento que ele esteve ativo, que obviamente não foi apenas um dia, né, ele foi ali explodindo, tendo pequenas erupções até que atingiu o pico e depois ele adormeceu, como dizem, ele acabou expelindo 183 quilômetros cúbicos de matéria. Pessoal, assim, é um tamanho que, cara, eu não sei nem comparar com alguma coisa de tão grande. Tanto é que o resultado, obviamente, né, dessa erupção não foi nada positivo. Ela criou anomalias climáticas globais, né, como, por exemplo, a ausência de verão em todo o hemisfério norte no ano seguinte, provocando a morte de milhares de pessoas e animais devido à escassez de alimentos em 1816, porque como não teve verão, não teve então a colheita, né? Porque, pô, nessa época, pessoal, assim,
não tinha basicamente a indústria, né? Então era basicamente tudo baseado na agricultura e, claro, no gado de corte, assim por diante. Então, como teve muito frio, não teve produtos agrícolas para serem colhidos, né? Alimentos principalmente, né? Produto agrícola. Então, os animais também morreram de fome, não somente as pessoas. Sendo assim, o gado acabou morrendo, assim não tinha carne, também acabou ficando sem principalmente cavalo, que era o principal motor, digamos assim, né, utilizado nos equipamentos da época, como arados, charretes e assim por diante. Por isso, inclusive, que ainda hoje a potência de um motor é medido em cavalo de potência. Então foi basicamente graças a esse episódio bem triste da história, né, que foi aí um desastre muito grande, e o barão, então, em 1817, percebeu que como tinha muito pouco cavalo e os que sobraram basicamente estavam muito fracos, etc., ele viu que não precisaria utilizar cavalo para transporte, apenas para coisas realmente de muito esforço, sendo então substituído por esse equipamento que ele acabou inventando. Existem registros de um esboço feito por Leonardo da Vinci em 1490. Esses esboços foram encontrados no Codex Atlanticus, mas também existem diversos estudos que apontam que esses esboços ali eram falsos, né? Na verdade, os esboços têm uma data posterior à morte do Leonardo da Vinci. Assim, a datação desse material é mais recente do que a própria morte dele. Ou seja, tecnicamente impossível de Leonardo da Vinci realmente ter feito esses esboços, né? Outras coisas também que comprovam é que, se não me falha a memória, foram feitos em giz de cera, o Leonardo da Vinci não usava isso, e a caligrafia, digamos assim, desses desenhos é totalmente diferente da caligrafia do restante dos desenhos criados ali pelo Leonardo da Vinci. Então, oficialmente, a primeira bicicleta do mundo foi criada pelo barão alemão em 1817, há 205 anos atrás. Algumas décadas depois, lá em 1839, um ferreiro escocês chamado Kirkpatrick Macmillan revitalizou o primeiro modelo de 817, fazendo ele em aço e adicionando pedais de uma forma nada prática, né? Ele basicamente mesclou, antes era tudo em madeira, agora ele pegou alguns elementos de aço e substituiu da madeira. Não é usinado, como a gente vê hoje, os tubos conformados, não. Eram barras de aço, né, que eram utilizados, por exemplo, na ferrovia e assim por diante, no transporte de trens, né, nessa parte da indústria, e ele alterou algumas partes de madeira por essas partes de aço e adicionou ali pedais para que, ao invés de tu andar com a bicicleta batendo os pés no chão, né, como uma bicicleta de equilíbrio mesmo, tu poderia pedalar. Isso já melhorou bastante a funcionalidade da bicicleta, né? Afinal de contas, possibilitou que ela tivesse um uso mais prático e também alcançasse determinadas velocidades, né? Mas ainda assim, ela era bem instável, insegura, difícil de controlar, porque o guidão era mais simbólico do que realmente uma direção, né? E ela era muito desconfortável, principalmente pelo posicionamento de se andar nela. Já em 1860, foi criado pelo ferreiro francês Ernest Michels, uma versão que durou muito tempo. Essa versão é chamada, né, de velocípede, mas na verdade o nome original dela é Penny Farthing, que é aquela bicicleta que vocês estão vendo as imagens aí, né, que tem uma roda gigantesca na frente. Ela tem os pedais fixos no cubo e as rodas dianteiras eram maiores que as traseiras, para quem se perguntava isso. Eu lembro quando eu era criança que eu via essas bicicletas em desenho e tal, ficava pensando, por que a roda da frente é tão grande e a de trás é pequena, né? A de trás não tem muita razão para ser pequena, mas a da frente é bem maior do que a traseira, porque eles descobriram, né, o pessoal que estava envolvido ali com a criação da bicicleta, com a evolução da bicicleta, porque ela já tinha sido criada, que quanto maior a roda, mais velocidade a bicicleta teria. Obviamente, né, afinal de contas, é por isso que hoje, com a Aro 29, o ganho em velocidade comparado ao Aro 26 é bem perceptível, né? Então eles perceberam que quanto maior eles fizessem a roda, mais velocidade final essa bicicleta ia ter. Só que, obviamente, né, galera, essas bicicletas eram extremamente perigosas, o ciclista ficava sentado basicamente em cima da roda dianteira, foi surgindo bicicleta com roda cada vez maior, cada vez maior, cada vez maior, o pessoal meio que perdeu a noção e acabavam caindo tombos muito feios, se machucando de forma grave. E como com essa pedalada tu conseguia botar uma velocidade razoavelmente alta na bike, quando tu caía, cara, o tombo era feio. Tanto que foi nessa época
que surgiu a expressão que aqui não é tão conhecida, mas lá nos Estados Unidos e na Europa, principalmente, é bem famosa, que se chama breakneck speed, que nada mais é do que velocidade de quebrar pescoço. Porque essas bicicletas, na época, né, tendo em vista a época, elas atingiam velocidades tão altas que quando caísse, né, eles diziam que a pessoa ia acabar quebrando o pescoço. Então, hoje em dia, essa expressão é utilizada para se referir a uma velocidade muito alta, né? Em 1868, Michels criou a Michels e Companhia, que é oficialmente a primeira fábrica de bicicletas do mundo. Então, olha isso, galera, tem basicamente 150 anos de idade a primeira fábrica de bicicleta do mundo, né? Eu não tenho informação de se ela ainda existe ou não, acredito que não, né? Muitas coisas daquela época, porque a bicicleta que a Michels fabricava e a bicicleta que é fabricada hoje, né, o tipo de bicicleta é totalmente diferente. Então é possível sim que a Michels tenha fechado as portas, vindo à falência, ou talvez até funcionar até hoje, né? Não sei, não tenho essa informação sinceramente. Já em 1870, então 2 anos depois, a evolução da usinagem fez com que o quadro da bicicleta passasse a ser então totalmente feito de aço e as rodas, que eram que nem roda de charrete, né, toda ali com as barras de aço ou de madeira, como era na época, sem pneu, sem nada, deram lugar a rodas raiadas. Ela também ganhou pneu, né, pneu maciço, que aumentou bastante o conforto do uso dessas bicicletas, que antes era praticamente zero. Tanto que também tinha um apelido para a bicicleta na época que era máquina de chacoalhar ossos, porque ela era uma roda de aço ou de madeira sem pneu. Então tu imagina na estrada que era na época, né, se a gente reclama hoje, como é que não era andar numa bicicleta que basicamente era toda de ferro ou de madeira, né? As Penny Farthing, né, as bicicletas de roda gigante, foram oficialmente criadas, segundo patentes, né, pelo francês Eugène Meyer. Essas patentes datam do ano de 1869, mas obviamente elas foram criadas um pouco antes, né? Já em 1885, Johnny Kemp Starley, que é sobrinho de James Starley, né, que também é um inglês inventor que pode ser tido por muitos como o verdadeiro criador da bicicleta. Então a criação dessa bicicleta Penny Farthing oscila entre Eugène Meyer, e entre o James Starley. Mas a data, né, do James Starley é de 1870 e ali do Eugène Meyer é de 1869, a patente. Então, quem vem primeiro, obviamente, ganha o título de criador. Então, esse cara, o Johnny Kemp Starley, revolucionou de vez a bicicleta, apresentando a versão mais próxima do que a gente tem hoje em dia, sendo também, obviamente, construída em aço, porém aí os pedais já eram no centro do quadro, a roda dianteira agora era do mesmo tamanho da traseira, ela tinha uma transmissão, que na verdade era nada mais, nada menos do que uma corrente que ligava a roda traseira até o pé de vela, ao invés de ter a força motriz na roda dianteira, e ela também tinha pneus infláveis, né? Essa bicicleta ficou conhecida por bicicleta Rover, e foi essa evolução que tornou a bicicleta muito mais segura, fácil de se utilizar e também deixou ela muito mais popular. Inicialmente, ela foi utilizada principalmente pelas Forças Armadas, por carteiros, né? Basicamente, todo mundo que precisava se locomover ou a pé ou a cavalo na época passou a utilizar a bicicleta como meio de transporte. Mas como ela era um produto que agradava muito, chamava muito a atenção, imagina, galera, na época, ou tu andava de carroça, ou andava a cavalo, ou andava a pé. Aí do nada surge um equipamento, né, uma ferramenta, digamos assim, um meio de transporte que fica entre o cavalo e entre o andar a pé, que é a bicicleta. Cara, obviamente, se até hoje chama atenção, é algo atraente, imagina na época, foi uma solução que acabou se popularizando muito, não só entre as forças especiais e exército, bombeiro, policial, carteiro e assim por diante, mas também para o público de modo geral, né? Inclusive as mulheres, né? Então, nessa época, graças a essa revolução da bicicleta que tem o formato muito próximo que a gente usa hoje, como a Monarch, por exemplo, a barra circular, né? A bicicleta passou a ser utilizada não só pelos jovens, como era antigamente, mas também pelo serviço público, pelas mulheres e inclusive pelos idosos. Mas obviamente nem tudo são flores, né? Pois desde aquela época muitas pessoas não aceitaram o uso da bicicleta nas vias urbanas. Então pedestres e cocheiros da época brigaram por muito tempo contra o ciclismo.
E a gente pode ver que ainda hoje, basicamente 150 anos depois, o assunto bicicleta na rua é muito delicado e ainda não foi resolvido. Já que a bicicleta, né, quem anda de bike no meio urbano sabe que ela não é bem-vinda na calçada e também não é bem-vinda na estrada. Então a gente fica meio que sem muito lugar para andar de bike. Isso não é exclusividade aqui do Brasil e também não é exclusividade das épocas atuais. Isso começou desde a criação da bicicleta. Então, desde sempre é um meio de locomoção bastante polêmico, né? Ao longo das décadas seguintes, o uso da bicicleta foi ficando cada vez mais popular, não só na Europa, mas em todo o mundo, dando origem a segmentos de modalidade principalmente urbana, que é a primeira bicicleta basicamente, como a barra circular, a Verona, as beach bike, né, que são bicicletas que eu acho bem legais, e também o ciclismo de estrada, que eram bicicletas com pneus ainda assim muito finos, o guidão basicamente é sem freio, que eram as road da época, né, e um quadro mais alto, criando uma projeção mais aerodinâmica do ciclista. A primeira competição oficial de bicicleta aconteceu já em 1868, onde 7 ciclistas correram por 1.200 metros e essa corrida foi vencida pelo britânico James Moore. Essa corrida aconteceu em uma arena, então o ciclismo indoor, né, o ciclismo de arena foi iniciado oficialmente em 1868 e as competições, como a gente conhece hoje em dia, foram ficando famosas apenas em 1900, 32 anos depois, com a criação da Union Cycliste Internationale, ou União Internacional das Federações de Ciclismo, em 14 de abril de 1900. Esse, então, foi o surgimento oficial do que com certeza tu conhece como UCI. Galera, a UCI tem 122 anos de idade. Legal, né? Em 1903, então, acontece o primeiro Tour de France, e daí em diante a paixão pelo esporte, não somente pela bicicleta, porque são coisas diferentes, né? Nem todo mundo que anda de bicicleta é ciclista, mas obviamente todo ciclista anda de bicicleta. Foi conquistando então milhões de pessoas até os dias de hoje, né? Na verdade, hoje em dia a gente pode dizer que a bicicleta tem bilhões de apaixonados, porque a gente tem um planeta bem populoso, né? São mais de 7 bilhões de pessoas habitando o planeta Terra e com certeza eu diria que metade dessa população, se não mais, gosta de uma bicicleta, gosta da sensação de andar nela. A primeira mountain bike do mundo, que é o nosso forte aqui da casa, foi criada só nos anos 50, lá por 1950, né, por um cara chamado James Finley Scott. Não, esse não é o cara quem criou a Scott das bicicletas que a gente conhece hoje. Na verdade, quem criou a marca foi o Ed Scott em 1958. E esse cara, galera, era um esquiador. Então, assim, a Scott inicialmente surgiu como uma marca de equipamentos de esqui. Eu também preferia que tivesse sido criada pelo James Finley Scott, né? Imagina, o pai da mountain bike ser também o pai de uma das marcas referências no mundo de mountain bike. Seria bem bacana, né? Seria bem óbvio, na verdade, mas achei um pouco frustrante essa informação, mas enfim, né? E por fim, nos anos 1970, surgem versões de bicicletas com rodas menores, mais focadas e não em performance, mas sim em possibilidade de execução de manobras, que são as famosas BMX. Bom, galera, existe ainda mais evolução, mas agora, a partir dos anos 50, quando surgiu a mountain bike, já tinha a speed, foi se ramificando, depois vários tipos de mountain bike diferentes nos anos 70 e assim por diante, quando o Gary Fisher, por exemplo, né, criou o mountain bike cross country, quando ele criou basicamente o downhill com outros hippies amigos dele lá e tal. Então, existe uma ramificação a partir desse momento, dos anos 70, em modalidade de ciclismo e cada um evoluiu da sua forma. O BMX, por exemplo, evoluiu para o parque, para o flatland, para o street, evoluiu para o BMX Race, né, o BMX Cross no caso, evoluiu também para bicicletas infantis, né? Então, o mountain bike cross country teve maratona, XCO, XCC, que existe hoje em dia, né? Tem também o enduro, o downhill, o trail, cara, enfim, uma série de ramificações desde aquela época, mas eu achei bem legal que a bicicleta, além de ser um produto que é bem simples, né, se a gente for ver desde 1870 até hoje em dia, pega uma beach bike clássica, por exemplo, é muito parecida com a primeira bicicleta
oficial, né, com a última versão anunciada. E se passaram então 150 anos e ainda hoje a gente tem o mesmo conceito da bicicleta. E galera, para quem é um pouco contra a e-bike, que isso não é bicicleta, que não sei o quê, fica tranquilo, porque a e-bike nada mais é do que uma bicicleta assistida. Bicicletas motorizadas existem há muito tempo, tá? Faz muito tempo que as pessoas pegam uma bicicleta qualquer e colocam um motor qualquer nela para tentar se locomover. Isso jamais vai tirar o posto da bicicleta, porque a bicicleta, em essência, é um veículo que só precisa de um ser humano para funcionar. Então isso vai existir, eu tenho certeza, que para sempre. Agora eu quero saber de ti, tu viu que eu não pedi inscrição no vídeo de hoje? Não pedi porque eu quis fazer um vídeo mais enxuto, mais linear, pra gente não perder o fio da meada. Agora que tu chegou aqui no finalzinho do vídeo comigo, se tu ainda não se inscreveu, clica nessa bolinha escrito Bike Mundo para se inscrever. Tem um vídeo sugerido para ti de cada lado, né? Em breve mais vídeos de conteúdos como esse. Se tu gostar, deixa aqui nos comentários. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço e tchau, tchau.